Olá, turma! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Miguel, o professor de matemática da Escola Anjos Aguiar, gravando essa videoaula para os alunos do 9º ano, tá? Do ensino fundamental. Ok, beleza. Essa aula é referente ao dia 10 de março de 2021, ok? Beleza. Turma, nós estamos estudando sobre os conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, tá? No vídeo anterior eu falei sobre o conjunto dos números racionais. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre o conjunto dos números irracionais, ok? Então vamos lá. O que realmente significa esse termo irracional? É algo que não tem padrão. É algo que não tem comportamento, um número que não tem um comportamento ou um padrão matemático, tá bom? Nós já estudamos lá no 6º ano os números naturais. Vimos que os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente, tá? São os números positivos e o zero, incluindo o zero, tá ok? Estudamos também no 7º ano o conjunto dos números inteiros, que além dos naturais, agora nós encontramos também os negativos. Então, lá no 7º ano, o objeto de estudo foi o conjunto dos números inteiros, tá bom? Os números positivos, o zero e os números negativos. Porém, no 8º ano, a gente começou a estudar o conjunto mais amplo, que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, além dos naturais, dos inteiros, também é formado por frações, tá? Representado por frações, por números decimais e também por dízimas periódicas, tá? As dízimas periódicas são números decimais infinitos, só que possuem comportamento, possuem um padrão, tá? Que no caso é o período. Beleza. Agora, turma, nós vamos estudar um pouco mais sobre o conjunto dos números irracionais. Na verdade, o que significa esse conjunto? Que é todo por fora, tá? Ele não pertence a nenhum desses três conjuntos aqui. Nenhum elemento irracional, ou nenhum número irracional, melhor dizendo, ele pertence a quaisquer um desses conjuntos aqui, tá bom? E o que acontece? Apesar de ser número real, porque todos esses conjuntos aqui, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, todos eles pertencem a um conjunto maior, que é chamado conjunto dos números reais, tá bom? Pois bem, voltando aqui para o conjunto dos números irracionais, o que acontece? Quem está dentro desse conjunto? São as raízes quadradas que não têm valor exato, ou seja, raízes quadradas inexatas. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, observe, vou pegar aqui a calculadora, se a gente for calcular a raiz quadrada de 2 é 1,4142, 13, 5 e etc, 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 tá? É um número infinitesimal que não tem um padrão, não tem um comportamento. Só para contrastar, eu vou calcular aqui 1 dividido por 9. Ó, 0,111 é uma dízima periódica. É um número que possui um comportamento, um padrão. Esse número é uma dízima periódica e está no conjunto dos números racionais. Porém, o que eu mostrei agora há pouco, a raiz quadrada de 2, é um número irracional. Pertence ao conjunto dos irracionais. Beleza, turma? Ok. Continuando aqui, também pertence a esse conjunto as dízimas não periódicas. Ou seja, que eu acabei de falar, os números decimais que não possuem comportamento, tá bom? Aproximações. No conjunto dos números irracionais, nós trabalhamos por aproximação de casas decimais. Um número bem famoso que é irracional é o número π. Tem até aqui o número π, tá? Tem um balãozinho aqui. Olá, eu sou o π. O π é um número, tá? É uma letra grega que representa um valor numérico. Esse valor numérico é 3,14, 15, 92, 65, 35, 9, etc, 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 etc. Tá? Ou seja, é um número decimal infinito, com casas decimais infinitas, tá? Infinitesimal e não é dízima periódica, logo é um número irracional.
usando a aproximação, esse símbolo aqui, tá? O símbolo de igual com um tio em cima dele, na verdade é um símbolo de aproximação. É aproximadamente igual a 3,14. Tá? É assim que trabalhamos com números irracionais com valores aproximados, beleza, turma? Ok, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é a representação na reta. Toda reta numérica, tá? Todo número, aliás, pode ser representado na reta numérica. Então, onde estão aqui, por exemplo, os números irracionais, tá? Esses números são irracionais, raiz de 2, π e o menos 1,73205, etc, etc, etc. Tá, claro, raiz de 2, a gente já sabe que o raiz de 2, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o raiz de 2 é aproximadamente 1,41, tá? Então, ele está aqui entre o 1 e o 2. Ele está aqui entre o 1 e o 2, mais ou menos aqui, tá? Aqui está a raiz quadrada de 2. Tá bom, turma? Onde está o π? Tá? O π é aproximadamente igual a 3,14. Ora, está depois do 3, tá? Entre o 3 e o 4. Mais ou menos aqui. Aqui está o π, tá? Aproximadamente 3,14. E o menos 1,73205, ele é aproximadamente igual a menos 1,73, tá? Estou botando a aproximação de duas casas decimais. Então, ele está aqui mais ou menos entre o menos 2 e o menos 1, tá? Menos 1,73. Ok, turma? Aqui estão representados esses três números irracionais na reta numérica, beleza? A nossa aula de hoje consistia somente nessa explicação, tá bom? Já é um material bem amplo para vocês estudarem, para poderem fazer as atividades, tá? Eu não coloquei aqui porque não teve espaço, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? As atividades que devem ser feitas, porque na próxima semana será uma semana somente de correção de atividades, tá bom? Beleza, turma? Valeu, um abraço e até a próxima aula.